Boa noite. Hoje vamos tratar de um tema importante. Por que é importante? Você vai entender. Com o advento das redes sociais, cada vez mais a leitura é rasa. As pessoas não se aprofundam em temas. E quem se dá o luxo ou tem a capacidade para tratar o cotidiano com maestria, em artigos, crônicas, narrativas de vários temas, só podia acabar num livro. Estou me referindo a Marcos Vinícius Simon Leite, ele que é um colunista bissemanal aqui no Jornal Bom Dia, nas edições de terças e quartas-feiras, já há um longo tempo. O que ele fez agora? Ele compilou todos os seus artigos publicados no Bom Dia, está lançando um livro no próximo dia 25 de junho, lá na Agridoce, um local que exala cultura, leitura, títulos. Quem não conhece, conheça, que vale a pena o local. Tem disco de vinil, tudo. É um lugar muito simpático. Tu chegar lá, tu pode trocar um livro teu por um outro, comprar um usado por um preço bom. Então tem várias maneiras. Isso serve também de estímulo para a leitura. E nada mais como tu fazer um registro da tua história. E é isso que o Marcos Vinícius Simon Leite fez. Marcos Leite, vamos resumir. Ele que está quase de malas prontas para o velho continente, irá morar em Portugal, ele vai contar essa nova experiência da sua vida, o que ele vai fazer lá nos nossos descobridores. Marcos, seja bem-vindo e parabéns. Eu dei uma olhada. Eu já li tudo isso aqui porque todos os dias eu leio. Agora tem que fazer uma outra leitura futura, com umas páginas de livro. O cheiro do papel, para quem gosta, é muito bom, né, Marcos? É muito bom. Então, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem na TV Bom Dia. É um privilégio muito grande poder estar aqui hoje, falar um pouquinho desse trabalho, que é apenas um trabalho, né? Mas mais um trabalho que eu tenho desempenhado aí ultimamente. E é uma realização, sobretudo, porque escrever para o jornal já é uma experiência muito gostosa, muito prazerosa e muito responsável também, como você colocou. A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas não nos conhecem e vão nos ler no dia a dia. Então a gente entra na casa das pessoas sem saber o estrago que pode fazer. Sem pedir licença. Aí que entra a responsabilidade, né? Então esse livro, ele é uma realização e também um presente para o leitor, especialmente do jornal Bom Dia. Por quê? Porque até mesmo aquela pessoa que já está aposentada, que mantém aquele saudoso, aquele gostoso hábito de ler o jornal de manhã, ou mesmo depois do almoço, ou aquele que deixa para ler à noitinha, muitas vezes essas pessoas também não conseguem ler o jornal, passa, né? Sabe essa questão da noitinha? Eu tenho um senhor assinante de São Valentim, entre Barão de Codigi e São Valentim. Ele, em função das atividades dele, acho que tem uma madeireira e coisa e tal, ele não consegue ler regularmente. Mas na sexta, quando acaba a semana dele, ele senta com todos os jornais e começa a ler. Invariavelmente ele me liga para discutir os temas abordados no jornal. E fica uma vez hora no telefone falando, porque ele quer que eu não tenho tempo, mas ele guarda para ler no momento que ele pode. E vai ler e discutir, tentar entender, concordar, discordar, que é essa questão importante, né? Então, eu percebi, através das redes sociais, que os meus leitores, que são meus amigos, nem sempre leem os meus conteúdos. E isso vai passando. Então, assim como tem o jornal, que no outro dia vai servir para alguma outra coisa, né? Antigamente, embrulhar bananas. Embrulhar bananas, enrolar o peixe, né? Até tem aqui uma delas. Uma coluna que eu falo, né? Não seja cretino, né? Que vem a origem aí do termo cretino, guarda muita relação com esse assunto do peixe, né? Enfim,
É um presente para os meus leitores, porque nesse livro eles vão ter, pelo menos até março, que foi a data do corte, eles vão ter quase todas as colunas que a gente escreveu aí nos últimos 2 anos. Até no início, para contar, no início, tu vê como tem que organizar às vezes. Ele mandava o artigo, às vezes chegava até mim, às vezes não. Ele conseguiu fazer a periodicidade quando a gente afinou o contato. A partir daquele momento a gente buscou escrever uma vez por semana. Ele viu a necessidade e ele tinha a disponibilidade de fazer 2 ou 3 por semana. Que sempre tem um coringa quando precisa, mas ultimamente não deu mais para botar o coringa em função da redução de EPA, em função da crise do papel. Do papel. Mas 2 por semana é garantido e a gente vê essa diversidade dos assuntos que tu trata, Marcos. Eu acho que essa questão, tu tem gente que escreve do meio ambiente, tem gente que escreve de religião, tem gente que escreve de esporte, mas tu tem o cotidiano, que eu sempre digo. O Zero Hora é um exemplo muito prático do que é cotidiano. Nós tínhamos o Paulo Santana, que a pessoa se habituou a ler o jornal atrás para frente. Depois veio o Davi Coimbra, recentemente falecido, que continuou com esse legado do Paulo Santana. E agora tem alguém que, com grande conhecimento, que vai ter essa dificuldade e esse desafio de tentar fazer o mesmo, que é o carpinejar. Né? Então, eu acho essa nuance de variedade de temas que é o mais difícil para quem escreve. Aí tu tem que ter, aí entra leitura. Tipo, eu leio o gibi no banheiro. Se tiver, eu sempre tenho alguma coisa lendo na mão. Eu gosto de ler. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Né? Então, eu sempre digo assim, ó. Então, para ti ter essa gama de conhecimento, requer leitura, conhecimento, bom senso. É uma série de fatores que levam o cara a escrever. Eu vejo muita gente que escreve bem, porém sem o centro. Aí... Um dos objetivos do próprio livro, e isso chega a ser até meio maçante nas minhas leituras, eu faço essa autocrítica, eu falo muito em propósito. Propósito, propósito, propósito. Então, e eu não escondo qual é o meu propósito com relação às letras. Né? Eu não tenho formação na área de letras, mas eu resolvi, então, aceitar, né, quando as pessoas diziam, tu escreve bem, por que tu não escreve, por que tu não escreve? Isso começou a acontecer com uma certa frequência na minha vida, assim. E aí que eu comecei a escrever novamente, eu sempre escrevi, né, mas como eu sou formado na área econômica, né, eu sou contador, fiz mestrado em economia, os meus artigos iam de vez em quando para o Jornal do Comércio, para a Gazeta Mercantil, mas eu não falava... Tu manda e tu não sabe se vai sair, né? Eu não falava de vida, eu falava de mundo corporativo, né? Mas a minha vida passou, graças a Deus, por uma enorme transformação do nascimento do meu 3º filho. Até para lembrar, o Marcos Luiz é natural de Porto Alegre e hoje ele reside em Entre Rios do Sul. Né? Só para contextualizar como é que tu caiu aqui, né? Isso, para entender. Eu deixei a vida corporativa em 2012 e em 2013 comecei a vida em Entre Rios. Eu fui para lá para montar uma micro cervejaria, que eu já montei e estou desmontando nesse momento, né? Por um novo desafio, né? Por um novo desafio. E o nosso propósito naquele momento era criar os nossos filhos mais livres, mais tranquilos, né? Longe daquela correria Longe da capital, da correria, da segurança. naquela questão mais raiz mesmo do interior. E acho que a gente conseguiu cumprir esse papel. Mas em 2019, então, nasceu o nosso 3º filho, né, com uma doença rara, né, que não existia aqui em Erechim, por exemplo. Não foi nem identificada no hospital, assim, ninguém conseguia saber o que era, né? E a partir dali, a gente teve um grande desafio, porque para saber o que o Vicente tinha, eles quase mataram o Vicente para descobrir o que ele tinha. Nos parecia que lá no hospital, já em Porto Alegre, eles estavam mais preocupados em descobrir o que ele tinha do que salvar ele, né? Então foi uma luta, né, ferrenha. Aí a minha família ficou dividida, as crianças com aula, ficávamos em Entre Rios, e a Sabrina e o Vicente em Porto Alegre, aquele vai e vem. Então foi esse momento de dificuldade, vamos dizer assim, que fez a gente despertar para outras coisas da vida, né? Então, para mim, eu diria que esse foi o grande gatilho da minha vida, o momento mágico. E isso me fez despertar, então, para escrever, e para escrever sobre o cotidiano, porque
A gente tem aí um universo de pessoas que passam por dificuldades todos os dias. E é incrível porque quando você entra num momento de dificuldade, tem muitos que chegam para te ajudar, mas tem muitos que se afastam de ti. Eu acho que o que se afasta é muito maior. Eu não queria fazer esse julgamento, né? Mas eu até coloco isso no final do livro, que até essas pessoas que se afastam da nossa vida, elas nos fazem bem, porque elas dão oportunidade para que outras pessoas se aproximem. Exatamente. Então, essa química, né, social, ela é muito, muito bacana. Assim. Então, a gente não... Sabe a importância do cotidiano? Eu era um leitor diário do Paulo Santana. E tem crônicas que eu não esqueço, crônicas de 10, 15 anos. Ele vivia cheio de problema de saúde, você falou de saúde, lembro que ele via falando. E um dia ele foi num evento de médicos. Ele chega nesse evento, ele narrando, eu pensei assim, ó, e conhecia todos os médicos, já tinha problema do pulmão, problema do rim, problema do seu intestino, conhecia todos os médicos, Porto Alegre, os especialistas. Ele olhou lá um cabecinha branca e chamou aquele que era do Grêmio, um médico do Grêmio, assim, olha, eu não conheço aquele médico. Esse vai ser teu próximo médico. Mas como é o teu próximo médico? Ele é o legista. E ele escreveu isso, né? Que é o que me faltava. Ele disse, o legista para dar o atestado. E ele narrou esse fato dentro de uma crônica. Tu vê como o cotidiano... Nós estamos aqui, quem sabe nessa conversa pode virar uma crônica. Pode, sim, sem dúvida. Entendeu? Então, esse tipo daí as pessoas se identificam. Né? Tudo é pauta, né? Tudo é pauta. Tudo é pauta. E o Santana é extraordinário. Eu até escrevi uma coluna... sobre os guardados, né? Agora no verão eu fiquei uns dias sozinho e eu fui buscar os meus arquivos, aqueles da juventude ainda, fotografias, né? E eu achei uma coluna, achei artigos meus lá de 95, né? 96, do tempo da faculdade, e achei uma coluna acho que foi de 99, do Paulo Santana. Linda, linda coluna, né? Nos meus guardados. E eu escrevi sobre... Porque te marcou, para te guardar, ela te marcou profundamente. Marcou, porque você recortar o jornal e guardar, digo, isso é para... Então, fazia uns 10 anos que eu não visitava os meus guardados e isso deu uma coluna, né? Está aqui no livro, inclusive. E também depois o Davi, né? Aí precocemente nos deixa, mas há uma razão também para ele nos deixar. Não podemos ser egoístas, né? Eu aprendi nessa minha experiência de dificuldade e de saúde com o meu filho que a gente tem que aceitar as coisas que vêm para nós e transformar isso. Claro, a dor, o sofrimento, o sentimento, isso é indissociável do ser humano, mas é sempre uma oportunidade da gente experienciar isso. Aprendizado, e melhorar. Resiliência. E melhorar. Uma série de coisas, tu muda, né? Como ser humano, tu muda, não tenho dúvida. Né? E eu falo muito em morte aqui no meu livro, mas não morte como ausência de vida. Morte como passagem, como preparo, como momento, né? Para que não seja uma experiência de sofrimento. E falando em letras, a paixão pelas letras, e essa nova guinada na tua vida, lá para Portugal? Essa nova guinada se deu justamente de eu estar buscando o meu propósito. Né? Eu acabei, né, por vício de formação, indo trabalhar como servidor lá na nossa pequena cidade, na nossa pequena prefeitura. Eu sou secretário de administração. Então, por culpa do meu estudo, da minha formação, eu acabei indo para essa área de novo, mas não é a área que eu quero para a minha vida. Isso é um momento, né? É um momento, é uma questão material, a gente precisa da questão material para viver, né? Mas eu lancei um desafio para mim de que eu seria um escritor. Tenho muito que aprender. Eu sempre fui muito mal em português no colégio. Hoje eu vejo, assim como fui muito mal em química e me vi em apuros quando fui produzir as minhas cervejas, que graças a Deus caíram no gosto de todo mundo, de quem provou sabe. Mas a gente não pode criar essas barreiras, porque eu não aprendi isso num determinado momento da vida, eu não vou poder aprender agora.
E esse livro, ele marca esse início. Eu já tinha iniciado uma outra obra que fala sobre paternidade e espiritualidade, né, que é bem marcante também na vida e no nascimento dos meus 3 filhos. Né? Eu não terminei esse livro ainda, porque ele não é como escrever crônicas, que você senta ali em 2 horas, 3 horas, você faz um texto, né? Um livro, ele é mais encadeado. Você pegar o primeiro capítulo com o último. É. Eu estou com 2 no forno e ainda falta. Eu escrevi o capítulo, joguei fora, que eu não gostei. Um dia escrevo, acho que está bom, vou ler outro dia, acho que está uma porcaria. Exato. Elimina, ele não linka com o que eu quero lá. Então tu tem que saber de cor e salteado tudo para onde encaixar as coisas. Exatamente. Ele requer uma série de... Às vezes tu tem um prazo de 1 ano e demora 4, 5, e é assim. Na coluna de amanhã, que vai sair amanhã no jornal, eu falo um pouquinho sobre isso. Que o livro, ele é a materialização da inspiração. Se tu tá levemente ou pouco inspirado num dia, você vai revisar no outro dia, aquele texto já não... Por isso que tu vê livros, às vezes, que não tu vê te serve mais. Tu vê uma narrativa que tem capítulos que são muito bons, outros nem tanto. Porque tu não escreve ele num momento só teu de leveza e de inspiração. Às vezes tem a pressão da editora, tipo, principalmente um mais conhecido, que tem prazo para entregar, e às vezes faz por obrigação e não por paixão. Não por paixão. Eu digo, isso existe muito. O próprio jornalismo diário, às vezes, tem gente que... Eu sou apaixonado pelo jornalismo, mas tem dia que dá vontade de chutar o balde, mas tem que sair. Então o resultado, às vezes, não é o que tu espera. Talvez lá fora, né? Mas para quem escreve todo dia, eu tenho essa autocrítica do dia bom e o dia ruim, do que é uma matéria importante coletivamente, que não é. A dona Marlene, que é uma das leitoras que eventualmente me liga, ela disse numa ligação, com muita amorosidade, ela disse: eu gosto dos teus textos, tem dias que eles estão bem pesados, assim, que aí eu não gosto, mas eu leio igual. Não, mas claro, isso é uma presença do espírito mesmo, verdade, ter um momento, né? Tipo assim, eu vou fazer uma denúncia. O que acontece? Hoje eu estou trabalhando com uma denúncia para amanhã, mas estou fechando as pontas. É uma denúncia, até parece grave, é legal, não é, mas amanhã vocês vão saber no jornal. Já falei com todas as partes envolvidas. Estourou o final de semana, eu já tinha os documentos da semana passada, mas eu não vou ser responsável de largar atrás de acesso e links sem checar as pontas. Sim. O fato existe, mas porque existe, eu tento buscar, e amanhã vai ter. Então isso requer todo um juízo, né? Um juízo muito profundo. Muito profundo nesses cuidados, né? E aí, nesse entremeios, nós sentimos lá, a minha família, que o nosso momento de Entre Rios do Sul estava chegando ao fim. Né? São ciclos de vida, né? Assim como teve o nosso ciclo de vida em Porto Alegre. Eu era professor universitário, eu tinha um escritório de consultoria, estava bem sucedido. Mas tu pensou na família? Eu pensei na família e como se, analisando hoje, eu tivesse depurando a minha vida, assim, né? Literalmente depurando. E agora surgiu, né, faz 1 ano, a ideia de nós irmos morar em Portugal. Então fomos elaborando tudo isso. E no início eu fiquei muito resistente, porque eu tinha os meus planos aqui no interior. E aí depois, quando comecei a publicar no jornal aqui com essa frequência, enfim, comecei a me envolver mais ainda com a questão da escrita, então eu resolvi dar um tiro na lua, literalmente. Né? Então eu submeti minha documentação, meu material, para a primeira universidade que eu mandei lá em Portugal, para fazer um mestrado em jornalismo. Porque ninguém nasce escritor, ninguém manda fazer um cartãozinho na gráfica e diz, agora eu sou escritor. Isso requer... Tu te torna escritor pelo reconhecimento do teu leitor, não por aquilo que você escreve, né? Tu pode escrever, se ninguém te lê, não adianta, tu não é escritor. E eu busco, então, uma formação acadêmica complementar e, para minha surpresa, né, de alunos internacionais do mundo inteiro, eu fui selecionado. Para quando é isso? Para o mestrado. As minhas aulas começam em setembro. Já está quase de malas prontas. Malas prontas. Mas teve uma pergunta aqui, né, cara, que não dá para calar. E os leitores do Bom Dia, como é que ficam?
irá conseguir manter suas colunas? Fará uma por semana? Irá mostrar o Velho Continente, novas histórias do cotidiano lá em Lisboa? Eu estive em Lisboa, cara. Que lugar fantástico. O que se come de bem nesse lugar? Eu não sou gordinho à toa, né? O que se come de bem nesse lugar é uma coisa... Tu entrar nas padarias, tu tem que ir sem dinheiro no bolso, senão tu te acaba. É um absurdo que se come peixe. Cara, é uma coisa absurda que se come bem lá. É uma gastronomia que faz bem também, né? Porque baseada em peixes, em azeite de oliva e vinho. E bastante. Alantejo é o mais gostoso, que é mais longe do mar, com menos acidez. Tem o tejo e o alantejo. Sim. O alantejo é mais para cima do rio. É. Então é um vinho mais suave, menos forte. Né? Eu vou para a região da Beira, que é uma região de muita produção de vinhos, né? É uma região que fica próximo da Espanha. E lá vamos fazer, então, o mestrado em jornalismo na UBI, chama Universidade da Beira Interior. Estou quase na divisa da Espanha. É uma cidade chamada Covilhã, fica... Tem até nome de vinho, né? É? Covilhã, parece nome de vinho. Aos pés da Serra da Estrela, que é a região mais fria lá de Portugal, onde tem neve, onde tem a Serra da Estrela, o pico mais alto. Mas a tua pergunta eu não vou fugir dela, que é como, eu ia esperar no fim, né? Como ficam os leitores do jornal. Né? Você precisa de leitores para seguir teu propósito? Não muda nada, porque a minha relação aqui com o jornal ela é de muito amor. Né? Então eu vibro com cada coluna que eu escrevo. Eu de manhã cedo eu pego o aplicativo para ver se saiu. Já faz uma arte para divulgar? Já, e fico esperando chegar o jornal no papel para eu sentar e ler como se eu já não soubesse o que está escrito ali, mas é necessário, é um amor. Então vou manter sim os meus textos. Boa notícia, né? Essa notícia eu arranquei dele, né? E só vai estudar lá? Ou tu tem uma outra coisa em vista? Ou deixou para quando chegar lá? Não, eu preciso trabalhar também. Né? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Mas a formação de segundo ciclo, como eles chamam, ela me habilita a trabalhar também em meios de comunicação lá. Então a minha ideia é que eu vá trabalhar na área do jornalismo. Né? Eu não quero ser jornalista, tá? Eu quero escrever. Mas se para sustentar, vamos dizer assim, o meu propósito, no início, né, eu vou precisar trabalhar para isso, eu pretendo trabalhar no jornalismo, que eu gosto de escrever, isso me faz bem. Quem quiser, já estamos aqui a 20 passa, 23 minutos já. Nem estou cuidando. Né, mas eu cuido porque... quem quiser adquirir, não sei como que vai ser, dia 25, como é que funciona? Quem quiser ter um contato, Marcos, quem quiser adquirir e ler tudo numa vez só, assim, sentar num dia frio na sacada, armas, amor e flores, tu vê aqui já falamos de guerra fora do ar antes, abri bem nesse, viu? Eu sou filho do pós-guerra, né? Minha mãe nasceu no dia que terminou a guerra, por exemplo. E o lançamento do livro no dia do meu aniversário, então eu nunca mais vou esquecer. Viu? Nunca mais vou esquecer. Né? Então vai ser ali nesse lugar mágico aqui que nós temos em Entre Rios, né? Em Erechim. Ímpar, em Erechim, Ato Falho, na Agridoce, ali do Márcio e da Márcia. O Márcio é meu primo, mas isso não vem ao caso. Né? Isso não sabia. Viu? O pai dele é irmão da minha mãe. Então, a partir das 16 horas, as pessoas poderão chegando, isso vai se alongar um pouco, porque o ambiente é acolhedor, mas é pequeno, né? Vamos servir algum chopp ali também, do final do meu estoque, né? Então, mas é um momento para aquele leitor que gosta das minhas colunas, que aprecia o meu trabalho, de ir lá, conhecer, receber uma dedicatória também. E o livro depois fica à venda ali na Agridoce. Ali mesmo, vai deixar Sim, ali. Quem não puder se fazer presente. A minha leitora querida, a dona Marlene, já me ligou, disse que não vai poder estar presente. Então, mas vai ficar à venda. Tu olha só, que eu estava assim, o que me chama a atenção para a leitura é o texto, o título. Acho que todo jornalista, todo mundo que escreve, tem que fazer um exercício do título ser chamariz.
essa maneira que o jornal cria, de vários artigos, criar subtítulos, é para chamar para a leitura. Porque às vezes tem algo importante dentro do texto que não consegue botar no título. E o subtítulo dá essa condição. Ele encadeia, né? Encadeia. Sempre digo, eu uso esse argumento, uma coisa que não aprendi, isso é uma coisa minha, que eu acho que facilita a questão visual de quem está vendo, não é um texto socado. Então tem alguns cuidados que eu tomo às vezes. Né? Mas, por exemplo, aqui tu pega aqui que eu chamando assim, ó, o melhor Natal da minha vida. Cara, todo mundo vai lembrar do seu. Eu já escrevi vários artigos sobre meus natais. Tipo, no final de ano eu tiro um pouco o pé da política e faço uns textos mais sentimentais. Sempre tento. Eu contei já uma história, tem gente que 10 anos depois que eu escrevi, tem gente que lê uma história da primeira bicicleta. Que condição que foi a primeira bicicleta? Eu e 2 irmãos mais novos que eu vou fazer 52, tenho um de 51 e um de 50, tanto que crescer tudo junto. Nunca tinha um problema de infância, de solidão. Sim. O grande problema dos pais, o filho com quem eu brigo. Não, podia estar chovendo uma semana, está dentro de casa, se soqueando. Né? Então eu contei a história da primeira bicicleta, como é que se deu a história da primeira bicicleta. E até hoje lembro as pessoas. Eu também não sou natural de Erechim. Eu sou natural de Passo Fundo, mas eu vim de Porto Alegre para cá, em 1978. Eu tinha 8 anos de idade ainda. Fui estudar no colégio público, no JB. Mas todas as minhas memórias de infância são de Erechim. Eu só não nasci aqui. Né? Minha mãe se separou na época, veio para cá, depois casou de novo. Então, eu vi toda a minha vida, eu só não nasci em Erechim. Eu sou erechinense de coração, porque eu acabei. Então, eu escrevo de coisas do passado, do mercado que tinha. E o pessoal gosta muito desse saudosismo. Então, eu tenho isso também aqui com Erechim. Eu tenho um amor muito grande por Erechim, porque a minha mãe natural de Erechim. Na verdade, ela nasceu em Cruzaltense, que nem existia Cruzaltense na época. Mas minha mãe morou em Erechim, eu tenho parentes aqui em Erechim também, e eu vinha muito para cá quando era criança. Então, é uma referência assim de cidade do interior, e eu tinha uma força interna muito grande que me dizia que eu tinha que vir para cá. E eu, quando era criança, eu dizia que eu ia morar em Entre Rios. Né? A gente nem chamava Entre Rios, porque Entre Rios nem existia. A gente dizia, ia morar na vila, né? Que era a Vila Alegre. Sim. Então, para mim, um grande privilégio poder ter trilhado isso, ter tido a coragem de abandonar a minha carreira, né? Que era muito boa, né? Muito estável. Mas eu... Qual é o preço disso? Né? É uma discussão longa também, né? O preço disso é a felicidade. O preço disso é a felicidade. O preço disso vou manter todo esse coisa que eu conquistei aqui em Porto Alegre, mas talvez a tua família não estava tão satisfeita como deveria. A vida é muito curta. Né, entende? É uma discussão, daí para uma outra entrevista que dá para nós discutir. A minha mãe diz, mas quando que tu vai te firmar em alguma coisa? E eu disse, nunca, mãe. Eu sou assim. Eu sou um ser em movimento e não vai ter. Eu sou essa então eu posso afirmar... metamorfose, né? Eu posso afirmar que o jornal Bom Dia, de Erechim, ele acabou sendo fundamental na sua mudança de propósito? Não de mudança de propósito, de buscar teu propósito? Sem dúvida. De escrever, eu acho que essa periodicidade... Ele foi o veículo que proporcionou tudo isso. A gente está conversando aqui hoje, que proporcionou uma obrigação para que eu escrevesse também. É uma obrigação. É uma obrigação, é um compromisso. Quando o pessoal quer escrever aqui, eu sempre digo isso. Olha, tu vai ser nas terça-feira, tu vai encaminhar, eu preciso organizar de manhã o jornal, saber que vai ser na semana, eu preciso isso. Claro. Eu não posso esperar às 6 horas, o que eu vou botar hoje? Eu tenho que ter desenhado. Tem que estar pronto. O desenho, aquele que eu digo, eu sempre digo a parte suja, que não é suja, aquela parte que não muda, né? Eu digo a parte suja. Eu sempre digo para o pessoal, a parte suja façam de manhã. Aquilo que tem que sair, que não faça chuva, faça sol. O impreterível. Né? E a parte da tarde é o factual, o que é a notícia para o dia seguinte. Então, nós temos 2 momentos do jornal. Depois, pessoal, isso tu vai entrar, tu vai ver depois como que... Funciona essa dinâmica. Nessa dinâmica. Então, essa responsabilidade, tu tem que ser regrado. Quem quer fazer jornalismo, muita gente pensa no glamour do jornalismo e não pensa a responsabilidade e o trabalho que ele dá. O aparecer é uma coisa. Mas para te aparecer com qualidade e buscar algo a mais para ter reconhecimento é outra coisa. Porque tem muita gente que faz, acaba não se firmando, vai indo, vai passando o tempo. E tem gente que se firma. É um traço devagarinho? O jornalismo é um tijolinho. Um dia te criticam, ou mesmo que criticou, amanhã fala bem de ti. E tu tem que saber lidar com isso. Eu vejo pessoas que não sabem lidar com a crítica. E eu sou um cara que lido tão bem com a crítica, isso não me abala.
Um dia me chamam de A, um dia me chamam de B, um dia de C. Que bom, eu não sou rotulado em um só, né? É Cada verdade. dia, então é sinal que para mim dá espaço para o grande, para o pequeno, não me muda. E pode sempre surpreender, É. né? Porque é muito ruim essa função do rótulo. Né? Né? E hoje em dia, bastou você ter uma opinião para você também ser rotulado. Né? Essa polarização, até uma palavra, chega a ser até meio perigosa a gente falar hoje, falar em polarização. Polarização para mim é norte-sul, polo norte, polo sul. Infelizmente não é assim no dia a dia. Não é assim no dia a dia. Mas também com o tempo as pessoas vão ver que... E vão sabendo lidar com essa situação. Que não ganham nada com isso. Que não ganham nada com essa questão de ter que ser alguma coisa. Né? Mas está aí o nosso livro, é um desafio cumprido, né? Já tem aí várias colunas que infelizmente não estão aqui. O 2, né? O 2, assim, ó, eu estou até vendo 2, o novo e o velho continente, podem mesclar, né? Fazer uma coisa já. Então, e agora, chegando lá em Portugal, eu também pretendo escrever coisas pitorescas de lá. Né? É o que vai te colocar no emprego lá, viu? Larga nas redes, que o pessoal, opa. Né? Então, assim esperamos, né? Que os leitores possam fazer um bom uso. É um livro gostoso, eu diria, porque ele não é feito por capítulos, então você pode sentar... Escolher aqui o título que eu falei. Escolher, né? Ele não é encadeado. Tem um que outro, tem o parte 1 e parte 2, como as novas Anne Frank, com bela sequência, 2 artigos. Nós temos aqui, ó, Antes de partir o também. Assassino Anfitrião, parte cor-de-rosa e a parte carvão. Então nós temos essa questão, né? Às vezes não cabe tudo numa coluna, então fica para duas. E também tem aquela questão da autoajuda, que quer não quer, tu tem alguns momentos, acaba despertando algumas pessoas, o cara negativo, o cara, mas eu não li por esse lado. Isso eu vejo muito nos teus textos. Você botar o lado bom de uma coisa ruim. E o lado bom do câncer mostra muito bem isso. Um artigo quando eu li eles, pô, olha que coisa, nem eu. Eu também tinha na minha família, meu padrasto faleceu agora em janeiro, e ele teve amputado um braço em função do câncer. Morreu de infarto, não foi tratado do câncer. Mas eu acompanhei todo o tratamento do câncer e tentando botar o mais próximo junto. Eu sei o quanto é difícil para quem está vivendo, não só a pessoa que está doente, adoece do entorno. Adoece o entorno conforme como tu lida com a doença. Conforme você recebe. Como tu recebe, né? Entendeu? Então, ele teve amputado um braço e ele disse, ó, eu corto meu pão, eu vou ver com as minhas limitações. E viveu 8, 10 anos, amputou o braço e disse, ó, era a minha missão, vou fazer o que ele não... Vê o meu caso, né? Eu tive 2 cânceres já. E não foi, o câncer não foi suficiente para me transformar. Claro, foram 2 cânceres bem... Resolvidos? Graças a Deus resolvido, ninguém quer o pior, né? Não estaria aqui, né, falando do livro hoje? Não estou livre de ter um terceiro, não estou livre. Mas o que me transformou foi a dificuldade, foi o desafio em função do meu terceiro filho, e é um desafio para sempre, né? Uma doença rara, síndrome de Prader-Willi, mas ao mesmo tempo é uma criança extraordinária, amorosa. Hoje assim, tu nunca perde, tu sempre ganha. Só ganha. Só ganha. Se tu saber lidar com a situação, tu só ganha. Tu vê, cada vez que eu vou encerrar, a gente volta no assunto. Tu vê como é interminável, como escreve, vai falando, já foram 33 minutos. Né? Marcos, eu tenho que encerrar agora, Marcos. Eu te agradeço a tua presença aqui. Eu agradeço. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Nós vamos continuar conversando, né? Sim. Eu vou continuar vendo a tua experiência lá em Portugal, quando tu passar da divisa, na Espanha, quem sabe passar uma semana em Ibiza, tu manda as fotinhas para nós. Eventualmente, depois que eu estiver lá no curso de jornalismo e tiver, de repente, um estúdio disponível, também posso gravar alguma coisa para vocês. E vou te lançar um desafio aqui, né? Tu vai ter que me autografar. Se tu vai embora, eu tenho que botar na minha biblioteca um guardadinho. A menos tu vai esperar para o dia 25, eu não sei como é que vai ser. Não, isso agora, quando encerrar as câmeras, a gente resolve. Obrigado, sucesso, Marcos. Tá bom, meu querido. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, obrigado.